Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, nós estamos aqui com a Marlise Nunes, a presidente da Fundação de Educação. Eu sempre cismo de dizer que é secretária, mas na verdade é secretária, mudou a nomenclatura, é presidente da Fundação de Educação de Tubarão. Mas independente de ser fundação ou secretaria, a gente sabe que é responsável pela educação de Tubarão. A gente tem recebido lá nos últimos dias, e a secretária sabe disso, ela também sabe, hoje ela é o centro das atenções em termos de educação em Tubarão. Algumas reclamações de mães, algumas mães que reclamam que têm filhos, por exemplo, daquelas escolas credenciadas, são aquelas escolas que a prefeitura compra vagas, e elas dizem que elas estão nessas vagas e que deveriam terminar o curso ali, porque passando elas para outras escolas acaba causando algum problema até psicológico na criança. Tem mães que têm filhos autistas também, com espectro autista, que dizem que não deve mudar também, porque acaba causando problemas, e aí tem reclamações nesse sentido. A gente chamou a secretária aqui exatamente para a gente esclarecer. Secretária, nós temos vários pontos, assim, eu sei que a senhora tem a porção, eu estou vendo que tem a porção de papel aqui, até para esclarecer a população, com certeza, né? Agora, ontem à noite eu estava na Câmara de Vereadores e eu recebi algumas reclamações, alguns áudios de mães que disseram que estiveram lá na Secretaria de Educação e não foram recebidas por você lá. Elas queriam esclarecer. É verdade isso? O que aconteceu? Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Vera. Bom dia, Mexicano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Reinaldo. Bom dia. É um prazer e agradeço a oportunidade por estar aqui, podendo compartilhar informações e esclarecimentos bastante pertinentes à educação. Te respondendo a primeira pergunta, no dia de ontem estava marcado na minha agenda para mim atender 7 mães e uma colega que já foi candidata a vereadora na última eleição e ela que me fez o pedido desse agendamento com 7 mães. Eu prontamente agendei para ontem às 16h, estava aguardando, até confirmei a questão porque o espaço físico não é muito grande da fundação na minha sala, para melhor acomodá-las, o número exato de pessoas, e ela me colocou que viria 7 com ela, mais uma pessoa, seriam 8 pessoas, 7 mães e esta colega que estaria intermediando, trazendo as mães junto à fundação. Preparei a sala, preparei um café, um biscoitinho até para atendê-las. E aí, para minha surpresa, chegou ao nosso conhecimento que lá estavam 3 advogados que faziam parte, representam uma credenciada. E aí eu chamei esta colega e perguntei a ela a necessidade desses 3 advogados estarem ali presentes, até para entender o contexto. E aí uma advogada que estava exaltou-se bastante e eu tenho direito, e num tom bastante alto de voz, a gente pediu que ela baixasse, não havia necessidade disto ali naquele momento, a gente só queria entender a necessidade de 3 advogados que representam uma credenciada, uma vez que o horário marcado foi para 7 mães, eu queria entender o contexto, até porque tivemos reunião com a credenciada, que veio sim um advogado na reunião das 17 credenciadas e que a gente aceitou muito bem, mas que ele veio a contribuir na reunião. Não foi o caso de ontem, ao eu chamar esta mãe, essa colega, que trouxe junto a advogada, e aí começou uma discussão com umas colegas minhas de trabalho, e a gente entendeu por bem que daquela forma não iria acontecer uma reunião produtiva. Teria um problema os advogados participarem da reunião, na sua opinião? Não, na verdade nós só chamei para entender o contexto, porque 3 advogados, esses 3 advogados representam uma credenciada em específico, e ao verificar esta situação, a gente apenas pediu que tivesse cautela, enfim, não havia, como te falei, na outra reunião com as credenciadas, veio sim um advogado junto, em momento algum a gente disse a ele que ele não poderia participar, mas ele veio numa situação bastante diferente do que a gente vivenciou ontem. Aí muito me entristece, eu gostaria muito de ter atendido essas mães, vamos remarcar esse horário sem problema algum, advogado pode estar junto, pode estar junto, mas com um número maior de pessoas, eu vou ocupar, a própria advogada pediu que eu tivesse um espaço adequado a atender todo mundo, então vamos agendar num outro local, porque a fundação não comportaria
esses profissionais. Agora, nesse novo encontro, é bom que o procurador do município esteja junto. Foi um pedido até que eu fiz a elas, para poder esclarecer melhor a situação, porque é um caso que está envolvendo a prefeitura também. Sim, inclusive, mexicano, quando nós fizemos com as 17 credenciadas há uns 20 dias atrás, nós fizemos com o procurador junto, porque a gente tratou algo do contrato, algo jurídico, né? E este contrato, eu volto a dizer, não é o contrato que nós fizemos. Então, muito me surpreende no dia de ontem eu escutar, né, para um colega, né, nosso, e pegar o microfone e dizer que esse contrato, ele não, a rematrícula, por exemplo, é algo que tem que ser repensado. Eu também concordo, até porque nós não fizemos o nosso edital para credenciamento para 2026, nós estamos apenas seguindo o contrato da antiga gestão. Este é o contrato que diz da antiga gestão, aonde fala que a rematrícula não é permitida. Nós não a fizemos ainda para 2026. Nós precisamos de um tempo, entendemos sim que precisamos saber quem são esses nossos alunos, em que lugares eles vivem, né, a questão geográfica deles. Nós estamos fazendo todo um estudo para fazer um edital, sim, construído por esta gestão. Este edital que hoje está prevalecendo foi construído pela antiga gestão, que vale de 2024. Não foi feita mudança nenhuma. Nenhuma, ele está na íntegra. O seu projeto vai fazer algumas mudanças em para 2026. Inclusive ontem, na Câmara de Vereadores, foi falado sobre isso. E até alguns vereadores se manifestaram, o João Zabotti, por exemplo, o Tchê, o vereador Matheus Madeira, o vereador Maurício da Silva, e eles se manifestaram durante a sessão, aí eles até falaram nessa questão aonde mora o aluno, para que não, né, para que não haja... Eu tenho tempo hábil, né, Vera? Isso é para 2026, o edital... Mas não teve nem mudança nenhuma este ano. Está na íntegra, na íntegra. O edital é de 2024. Agora, por que há tanta reclamação, então, Marlise? Se não houve nenhuma mudança agora, o que é? São reclamações ainda que não aconteceram, mas que o pessoal está preocupado, é isso? Não, o que houve, Vera, é que em cima deste contrato que foi firmado, foi construído pela antiga gestão, ele tem alguns itens apontados que a gente precisa amadurecer. Um deles é a questão da rematrícula, que aqui diz que não pode acontecer a rematrícula automática e não prevê para as crianças autistas a permanência nessa unidade escolar. Então, assim, neste contrato feito pela antiga gestão, ele diz que a matrícula somente poderão ser efetivadas pela credenciadas mediante encaminhamento da autorização. Perfeito. Está aqui a autorização, para vocês terem conhecimento, a autorização é esta aqui, que é encaminhada a uma credenciada. E alguma credenciada fez essa rematrícula? Todas foram feitas a rematrícula automática. Todas as credenciadas, lembra que você me convidou para vir aqui e me questionou se as credenciadas iam, que foi um outro essa questão como hoje está acontecendo, uma conversa distorcida da informação, dizendo que nós íamos acabar com todas as credenciadas. Exatamente. Você me chamou mês passado numa polêmica mais ou menos semelhante a essa, que diz respeito às credenciadas, e eu aqui o que lhe disse? Que o contrato foi estendido, que o contrato ele vai dar continuidade ao contrato que existe. Nós não tínhamos tempo hábil, ao assumirem no dia 2 de janeiro, de construir um novo edital para começar em fevereiro. Nós não tínhamos essa esperteza, e que bom que não assim o fizemos, porque estamos vendo neste contrato que aqui diz, onde diz, a credenciada está ciente que o encaminhamento da vaga ocorrerá somente quando não houver mais vaga na rede municipal. Isso aqui é o que diz o contrato escrito pela antiga gestão, não foi eu que escrevi. E aqui eu hoje tenho vaga sobrando. Há uma discussão a ser feita para o edital de 2026? Sim. Que nós vamos construir? Sim. Que a rematrícula precisa ser repensada, que aqui está dizendo que não pode ter a rematrícula automática. Não sou eu que construí isso aqui. E todas as rematrículas de 2025 foram válidas. Nós não tiramos criança. O que está acontecendo, Vera, é uma distorção de informação por parte de específica credenciada. De que... É uma que está tendo problemas com a prefeitura. É uma questão específica. Por quê? Tá? Por quê? Porque esta credenciada em específico, ela não tinha... Está aqui o contrato dessa em específico. Nesse momento, por questão até não vou citar nomes nesse momento, mas todos estão sabendo qual é. Até porque os advogados que lá ontem estavam representam esta credenciada em específico. Nesta aqui que eu vou lhe mostrar,
esta credenciada, diz o que ela pode atender dos nossos alunos. Veja bem, de 0 a 1 ano, ela pode ter 40 crianças na creche 1. Isso é o que ela pode. Isso é um contrato de credenciamento. Tá? Na creche 2, ela pode ter esse número de vagas. Na creche 3, ela pode ter esse número de vagas. Na creche 4, Vera, ela pode ter alguma vaga? Não. Nenhuma. No pré-1, ela pode ter uma. O que é creche 4? Creche 4 são crianças de 4 a 11. Eu tenho a tabela aqui. Aqui diz 3 a 4. Aqui 3 a 4? Aqui, é 3 a 4 anos. É a faixa etária que vai dizer qual faixa etária ele pertence. De 4 a 5 anos, será? Essa tabela aqui, ó. Creche 4. De 3 anos a 3 anos e 11 meses até 31 de março de 2024. Tem uma data corte aqui, e onde é que ela estava infringindo a esse contrato? Veja bem, aqui eu volto a te repetir. Ela pode ter creche 4? Não. Mas ela me cobrou na nota fiscal alunos na creche 4. Ela pode ter aluno no pré-1? Também não, né? Mas ela me cobrou e ela me entrega na ficha, na relação de nomes, ela me entrega dizendo que ela tem crianças no pré, é na outra lista, mas eu tenho aqui para te deixar, se for de tua vontade, a lista que mostra que ela me entrega a relação de alunos. E não houve encaminhamento da prefeitura, fora para ela que faça matrícula, fora esse contrato que ela tem? Não houve encaminhamento? Não houve encaminhamento. E aí é um descumprimento do contrato. A rematrícula foi um descumprimento de contrato? Foi. Mas nós penalizamos alguém? Não. Tiramos alguém de sala de aula por isso? Não. Nós estamos pagando mais de 1.600 vagas nas credenciadas hoje, que isso continua acontecendo normalmente. O que deu uma esvaziada é que nós não matriculamos mais. E os prés que vão saindo e vão vindo para a rede fundamental foi saindo das credenciadas. E nós automaticamente estamos conseguindo aderir dentro da nossa rede. Ontem na Câmara de Vereadores foi levantado que existem mães na fila de espera. Aí eu lembro que quando você veio aqui a primeira vez, você disse que tinha 400 vagas sobrando na rede municipal de ensino. E aí estavam sendo compradas vagas. E que aí você primeiro ia preencher, nada mais justo que isso, preencher para depois comprar. E ontem na Câmara de Vereadores foi falado que existem hoje 26 mães na fila de espera. Eu te corrigi, Vera, 27. 27? 27. Tá. Por que existem essas mães na fila de espera? Veja bem, isso acontece o ano todo. Até dito pelos funcionários efetivos da casa que hoje, este mês, é o que nós temos de menor número de alunos, porque ele é rotativo, ele é constante. Hoje eu não tenho ninguém que me pediu no pré-1 e nenhum no pré-2. Não tenho ninguém na fila. Mas hoje à tarde pode ser que uma mãe me procure para fazer uma matrícula no pré-1. Então, essa fila de espera, ela é constante e diária. Muitas vezes, o que acontece? A mãe prefere botar numa creche. Vou te dar um exemplo, da Tereza Rosendo aqui no bairro de Oficinas. Mas eu tenho no Lar da Menina, que é uma conveniada minha. A mãe prefere tentar aguardar para que consiga a vaga na Tereza e não no Lar da Menina, ou vice-versa. Muitas vezes é de interesse dos pais uma determinada localidade ou uma determinada CI, uma determinada creche, e aí ele espera por isso. Mas a nossa obrigatoriedade, enquanto pré-1 e pré-2, nós não temos nenhum aluno na fila. O que tem de creche, muitas vezes, o pai botou lá na fila no sistema, e nós estamos entrando em contato com ele, dizendo que nós temos vaga, e ele não nos respondeu pelo WhatsApp. Não, ainda conseguimos um contato com o pai. O pai fez lá no online, mas não veio presencialmente, e nós estamos à busca desse pai, informando a ele que nós temos vaga, sim, disponível para ele. Então, são essas situações que hoje tu falou 28, provavelmente ontem era sexta-feira, era 28, mas hoje já é 27, amanhã pode estar em 15, em 10, ela oscila. Todas as vagas estão preenchidas da rede municipal de ensino ou tem vaga sobrando? Eu hoje tenho em educação em tempo integral, eu tenho 144 vagas sobrando, né, das creches. E na parcial eu tenho 146 alunos sobrando. Veja bem, se a rematrícula não tivesse acontecendo como de fato não está previsto no contrato da antiga gestão, mas de que nós entendemos de não fazer nenhum descontentamento por parte dessas pessoas que lá já estão com as crianças matriculadas, a gente deu continuidade, sim. A gente só avisou as credenciadas que isso não está de conforme ao contrato, que nós precisamos rever essa cláusula, porque no contrato feito
desde 2019, que vem sendo atualizado, ele fala que a rematrícula não pode acontecer. Não está precisando um pouco mais de comunicação com a própria comunidade, até para esclarecer, porque sempre, né, sempre que é convidado tem vindo, tem colocado em todas as emissoras de rádio e tudo mais. Ontem, inclusive, o Matheus Madeira, o vereador, ele sugeriu que se fizesse uma audiência pública. Já que você quer fazer essa mudança para 2026, Marlise, não seria bom fazer uma audiência pública com os pais e tudo mais, para que houvesse uma participação maior, um esclarecimento, e até a gente sabe, tem as pessoas que vão com boa intenção, tem outras muitas vezes que não, a gente sabe, mas isso é conviver com a própria comunidade. Mas se houvesse uma audiência pública, não seria até bom para esclarecer isso aí? Vera, eu já disse várias vezes, críticas construtivas, elas são sempre muito bem-vindas. Mas você sabe que sempre tem, né, Só que não se pode se aproveitar de uma situação para querer resolver um problema de um caso específico e criar esse alarde todo. Eu queria entender com a necessidade do abaixo-assinado que foi criado, que não se faz necessário nesse momento. Para quê? Para garantir a rematrícula? A rematrícula, segundo o contrato da antiga gestão, não era para ter a rematrícula automática. Nós deixamos isso acontecer. Pelo menos é o que está em contrato. Se tem orientação paralela por e-mail, não deveria acontecer. Então, vamos fazer conforme está em contrato. Se o contrato diz, pelo menos, vamos rasgar o contrato, Vera? Vamos dizer que nada vale? Claro que não é. Um documento, quando você vai pagar 20 milhões, que é o que está sendo investido pela prefeitura, através de pagamento de impostos, você não tem que estar aí bem atento ao contrato, até porque eu tenho um CPF que precisa ser resguardado, o CPF da família do prefeito também precisa ser resguardado. Se eu aceitar uma nota fiscal contendo as vagas de que não consta em contrato, porque uma credenciada fez uma nova estrutura e ali colocou essas crianças, eu aceitar essa nota que dá um valor significativo a mais, sem ter encaminhamento da prefeitura, e simplesmente, tu já pensou se cada credenciada construir uma credenciada a mais e simplesmente botar os alunos lá dentro e não ter um encaminhamento via prefeitura? Tu já pensou como é que nós vamos administrar 20 milhões que estavam sendo investidos nisso? Ontem o vereador Maurício da Silva fez algumas... ele até apresentou o documento, eu até peguei uma cópia do documento dele, ele faz algum questionamento, você vai receber ainda, foi ontem à noite, sim. Não recebeu. Aí ele pede várias informações, por exemplo, foi feito o levantamento da quantidade de estudantes com deficiência, incluindo transtorno do espectro autista, síndrome de Down, entre outros, para garantir o direito ao atendimento especializado e as adaptações necessárias. Foi feito o levantamento da quantidade de vagas disponíveis das conveniadas, são vários questionamentos. E aí ele fez umas colocações que eu até marquei aqui, Ele disse que em 2024 a prefeitura economizou mais de 9 milhões de reais, tá? Mantendo as crianças nas credenciadas. Ele disse que é mais em conta, mais barato você manter uma credenciada, a criança na credenciada, do que na rede municipal de ensino. Como é que você vê essa questão? Vera, eu vou corrigir, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Maurício, quando ele citou ontem na Câmara de Vereadores que o repasse do Fundeb nada mais é do que R$600 por aluno. Mas eu corrijo e atualizo esta informação e tenho aqui como provar que hoje o Fundeb ele repassa 10.022,32 centavos por aluno. Dividido por 12 meses, o valor que eu deixo de receber do Fundeb por aluno é R$943,89. Ele falou 660, né, ontem? E por isso que eu corrijo e mostro aqui através de documento quanto que Tubarão recebe. Tubarão, programado para 2025, 10.022. Dividindo por 12 meses, que é o número de meses que eu tenho no ano, eu tenho R$943,89 que eu deixo de receber do governo federal, fora o salário educação, que são mais R$1.092,40 ano por aluno, mais alimentação do PENAI, que eu também deixo de receber por esses alunos. Então, este cálculo matemático nós estamos terminando, foi um pedido do prefeito Sorato, tá? Que a gente coloque isso em prática e demonstre a todas as pessoas que seja de interesse discutir esta questão do valor. Então, nós temos um custo diferencial e veja bem, Vera, desde que as credenciadas foram criadas, nós continuamos a ter 29 creches. Nós não diminuímos o nosso número de creches. Nós não deixamos de pagar diretor. 29 credenciadas? Creches. Nós, desde que nós estamos 29 comprando... creches hoje. O município tem 29 creches, as credenciadas são 17. Desde 2019 para cá, o número de credenciadas continua a mesma, certo? Uhum. E o número de creches. É sua intenção de manter isso para o ano que vem?
Vai depender do número de vagas. Se tiver aumento, vamos continuar. Nós estamos pagando aí 1.600 e poucas vagas. Nós não vamos deixar ninguém fora da sala. Nós não vamos deixar ninguém descoberto, nenhuma criança. Nós não vamos prejudicar nenhuma mãe trabalhadora para que atrapalhe a sua vida no dia a dia. Eu sou mãe, sei o que é tenho 3 filhos e sei qual é a dificuldade de poder trabalhar e onde deixar os seus filhos. Assim como educadora também que sou, que precisa, sim, essas crianças estarem em lugares arejados, com uma alimentação saudável, sem oferecer pão com margarina, sem ter macarrão com salsicha oferecido nas nossas merendas escolares. Isso também é algo que precisa ser fiscalizado, bem quanto o espaço físico. Mudou essa questão da alimentação que você falou da outra vez e agora você está citando? Nós estamos fiscalizando. Precisa ser fiscalizado constantemente, Vera. Uhum. Isso é uma ação que requer da nossa parte. Nós temos também, dentro dessa questão das credenciadas, uma comissão de fiscalização, que esse contrato foi estudado por ela. Essa comissão ela é paga para fiscalizar todo esse levantamento que foi feito, esse tempo que foi utilizado, porque não foi pouco tempo que foi detectado esses problemas que a gente detectou aqui, que não citei todos ainda para ti, porque o nosso tempo é curto, mas em especial nisso que eu estou lhe falando, porque teve mais situações de irregularidades, mas que a gente pode apontar no segundo momento. Pelo que eu estou sentindo aqui, o problema maior está nesse contrato, porque é um contrato de 2024 e nós estamos em 2025. Então, cada ano, as credenciadas têm que passar o que elas têm para a prefeitura para poder formalizar um contrato. Aonde que está dito isso, mexicano? Não, mas pela discussão que a gente está vendo aqui, é no contrato. Porque os alunos que estavam em 2024, naquele período, naquela aula, eles passam esse ano para um outro lado, não é? Tá, e calma aí, mexicano, então, também porque pelo que a gente está vendo é um contrato deles. Por que então não se acaba esse contrato e essa gestão criar um outro contrato? Não, e daí você acha certo, mexicano, uma credenciada criar uma sala sem ter um novo... Não é que eu estou achando certo, mas pelo que a gente está vendo essa discussão aqui, nesse bate-papo, essa revolta toda que a gente está vendo aí, até um desgaste também para a senhora, o problema que a gente está, pelo que eu estou percebendo, é no contrato. Tá aí, mas deixa eu te dizer assim, e eu tenho uma outra credenciada ao lado. Por que nesta? Não, eu não estou dizendo mas que é nesta. Mas o que esse contrato está dizendo? O contrato de 2024 que nós estamos trabalhando, esse contrato aqui é de 2024. Que foi estendido para 2025. Eu vou rasgar ele e dizer que ele não vale mais. E você estendeu ele para 2025. Sim. Ele está indo na sequência. Sim. Só que, aí se as credenciadas não se adequar a esse aqui, a fiscalização de 2025, se vai fiscalizar, não vai deixar passar, porque ela não está correta. Mas eu só tenho das 17, uma com problema, que fez a mais a matrícula. As 16 estão sobrando vaga para me matricular. Todas as 16 estão sobrando vaga. Se eu quiser matricular nas 16 credenciadas, elas têm vaga sobrando. E só não tem uma como, então? Que não. Qual o local dessa credenciada? Qual é a localização dela? Ela é no bairro? Santa Luzia. E que eu tenho outras credenciadas também porque perto. Tem muita procura nessa comunidade ali? Nós temos, sim, temos bastante procura, mas temos outra credenciada perto, se precisar. Também. O que eu não posso é desconsiderar o contrato. Se necessário for eu comprar vaga, mexicano, eu não estou dizendo que eu não compro vaga, em momento algum. Se eu precisar comprar vaga, eu compro. Eu só não posso desonrar o contrato, que diz o número de vagas existentes. Eu prorroguei o contrato foi prorrogado, ele precisa ser continuado. Desse jeito, até porque, como é que eu vou mudar um contrato se as aulas começaram? Nós assumimos em janeiro, com as creches todas fechadas, apenas as credenciadas em aberto. Nós abrimos fevereiro, já iniciamos com aula. Eu precisava ter todo um conhecimento e uma conversa com as nossas creches para saber até quantas vagas realmente tinha, porque nós não tínhamos isso por concreto. Nós precisamos perguntar para o diretor quantas vagas a gente tinha. Então, não teria como, mexicano, eu simplesmente criar um novo contrato. Pelo que eu estou entendendo, esse mas contrato aí aí você está me falando por uma credenciada. Porque aí se faz um novo contrato... Mas eu te pergunto o seguinte, se eu tenho uma credenciada próximo a ela, que tem vaga sobrando, que é no mesmo bairro, eu não posso botar naquela lá? Se necessário for? Nessa credenciada? Não, nessa que não tem a vaga, que no contrato não pode, mas no contrato que pode. Que é ali no mesmo bairro, eu não posso? Pode. Ele muda alguma coisa para o ano que vem esses contratos também?
O que nós vamos mudar, por exemplo, a questão da rematrícula, nós temos que repensar, porque aqui no contrato está dizendo uma coisa e na prática eles faziam outra, esta é a verdade. Nós temos que fazer do mesmo jeito que está no contrato, fazer na prática. Deixa eu te falar uma coisa para a gente finalizar aqui, porque nós estamos adiantados da hora, a gente sabe. A gente queria ficar mais tempo, com certeza. Você tem condições de fazer uma audiência pública para que possa ser discutido, chamar, por exemplo, autoridades ligadas à educação, até para reforçar esse trabalho que é feito pela prefeitura? Vera, eu não tenho problema nenhum em discutir, só que vamos ser transparentes e vamos falar verdadeiramente o assunto dito. Não vamos criar problemas aonde não existe, que é a questão da rematrícula aqui, que foi criado, um abaixo-assinado, e volto a deixar bem dito para a comunidade, para todos eles. A rematrícula está sendo ainda elaborada, o edital ainda tem tempo, nós vamos trabalhar até julho, nós vamos fiscalizar as credenciadas, nós vamos escutar as credenciadas, nós vamos escutar os pais, entender as fragilidades e colocar isso em contrato. E isso nós vamos fazer. Até julho você faz a análise. Nós vamos fazer essa análise e vamos botar na rua um novo edital. Edital construído por nós, que precisa ser seguido à risca e não simplesmente colocar aqui que não pode ter, que a rematrícula não pode acontecer automática e na prática botar que é. Secretária, rapidinho mesmo. A empresa APA está chamou o funcionário e deu um aviso prévio, está mandando tudo embora, né? Deu um aviso de 30 dias. Mas a gente já está sabendo que hoje muitas dessas dizem que já não vão trabalhar. Como vão se virar essas crianças nas creches, sem a merenda e tudo? 1 minuto para te responder. Porque estamos em cima do laço. Mexicano, nós tivemos aí uma desistência, até onde é de minha informação, da empresa APA, aonde a mesma não vai mais prestar serviço a nós. A segunda colocada na licitação é Alberto, né? Já foi chamada, e aí as que quiserem permanecer deverão fazer as tratativas e serem recolocadas na nova empresa. Isso é algo que acontece automaticamente, se for de necessário, dos profissionais e da empresa. Querida, obrigado. Passamos até o nosso horário, 10 minutos, já passamos acho que os 40 minutos. Mas o assunto é pertinente, né? Exatamente. Marlise, obrigada. A gente está sempre à disposição aqui para esclarecer. E sempre, claro, que se tiver dúvida, também vamos trazer aqui para esclarecer a população, tá bom? Boa sorte lá, bom trabalho, até para que a gente possa esclarecer de vez essa situação. Eu que agradeço, Vera, Mexicano, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É sempre uma satisfação. A Fundação está de portas abertas a atender a todos, pais que tiverem dúvidas, profissionais da área, enfim, a todos que quiserem tirar suas dúvidas, nós estamos de porta aberta. Meu muito obrigada a todos. Tá, então, a Marlise Nunes, ela que é presidente da Fundação de Educação do Tubarão, conversando conosco.